Não entrou ninguém ainda, você tá me ouvindo? Entrei. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? O áudio tá bom? Oi, Kel. Consegue me escutar, né? Certo. Esperar só um pouquinho, daqui a pouquinho o professor Narbal tá entrando e a gente vai começar a falar um pouquinho mais. Tô vendo ali o pessoal do Apote, né? Todo mundo acompanhando. Joana ali. Ah, tem as amigas também, família. Que bom, já vi que o som tá bom, né? Ótimo. Só aguardando mesmo, prof. 7h30 agora. Tem gente da Bahia. Podem ir colocando de onde vocês são, tá? A gente tá tentando fazer isso pra poder ter noção de como tá, de onde tá chegando essas lives. Já vi que tem gente da Bahia, tem gente daqui, de Floripa. Oi, professor. Tentar adicionar aqui. Rio de Janeiro também. Deu certo, né? Tudo bom, professor? Tá conseguindo me ouvir? Não, te ouvindo sim, Gabriela. Só que a minha imagem está parada. Ainda tá parada? A gente espera um pouquinho. Tá. Então eu estou paralisado. É, né? Mas tá te ouvindo, assim. Tá bem tranquilo o áudio. Sim, sim. É. Você não, você está em movimento. Tá, né? Que bom. É. Tô acompanhando ali, professor. Já vi que tem gente do Rio Grande do Sul, gente da Bahia. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro apareceu ali também. Porto Alegre, o Tem Vinícius entrou agora também. Vinícius, a Joana, a Lilian. O Laporte tá aí Olha só. também. Laporte está na área. Laporte está na área. É, o Laporte não perde, né? Não pode? Mas ainda assim, Continua parada a tua câmera. é, Oi. eu que tu tira e daí solicita de novo. Tá, Gabriela, faz o seguinte, me tira. Eu tiro, a gente tira e Ah, solicita. tá, nós vamos sair, vamos entrar e tu nos aceita, por favor. Certo, pode deixar. A Samanta ali. O professor tá com um pouquinho de dificuldade no, acho que é a internet, mas já vamos tentar novamente, tá? Só aguardando ele solicitar. A Leila, que saudade, Leila. Tem que voltar para as nossas reuniões, pro Lapote, faz falta. Será que agora a gente consegue? De Goiás também tem gente. Aos poucos a gente está conseguindo chegar, né, em vários locais, que bom. Estranho não estar conseguindo. Será que agora? Oi, Thay. A Geórgia de Rio do Sul ali também. Continua. Espera um tempo, eu não sei. Continuo só com seu áudio, professor.
Continuo sem imagem. Tá, mas as pessoas têm o áudio? Conseguem ouvir, né? As Conseguem ouvir o pessoas professor conseguem também? ouvir? Estão conseguindo sim, professor. A gente só não tem a Estão ouvindo? imagem. Pois é. Estão conseguindo ouvir. Pois é, não sei o que é que está. Qual o Não sei o que é que. problema, né? Pois é. Bom, Certo. mas vamos. Menos mal que eu estou sorrindo. É, né? Vamos tentar então com o som. É o seguinte, eu vou fazer ainda mais uma tentativa de troca de telefone para ver Certo. se resolve o problema. Só um momento. Natália, Tá. Vamos tentar vamos. então de novo. É, Certo. Vou remover então e a gente já adiciona. É isso, gente. A internet não está colaborando, né? O professor Narval está com áudio, mas não está com vídeo. Então ele vai só tentar trocar o celular, trocar o aparelho, para poder voltar aqui. Enquanto isso, a gente aguarda só mais um pouquinho. E vou falando, né? Me apresentando, para poder a gente começar. Ele está solicitando mais uma vez, será? movimento. Ó, Deu certo agora. agora deu. Agora sim, professor. Que bom. A Natália acabou de me dizer o seguinte: o meu celular é muito bom. A Natália sempre salva, né? Sim, sim, ela é a minha. Ela é assessora especial do Lapote. De todos nós. De todos nós, claro. Muito bem, Gabriela. Bom, primeiro, assim, quero dizer que é uma satisfação enorme estar nessa live contigo, tá? É uma honra para mim, um Meu Deus. privilégio e uma bênção, tá? Tá junto contigo nessa Bom. live, né? Eu que agradeço sempre, professor, pela oportunidade, né? Poxa, sempre que eu falo contigo, enfim, né? Eu não tenho como me lembrar do meu grande ídolo, o Ayrton, né? Que inclusive nós temos uma postagem do Assunto. Ayrton no Lapote, na chuva, vencendo na chuva, né? Sim. E observar, professor, vão ter alguns sinos aí acompanhando a nossa live. Ah, é? Ah, Sim, sim. que ótimo. Os cenas sempre serão bem-vindos. Muito bem. Então, Gabriela, aproveitando, eu vou te apresentar aos demais, né? A minha Certo. parceira nessa live é a Gabriela Sena, com 2 N's, né? Leva o mesmo sobrenome do Ayrton. E a Gabriela é psicóloga e coach, e pós-graduada em psicologia das organizações e do trabalho, e atualmente ela é pesquisadora associada e voluntária, né? Extremamente colaborativa e participativa no Laboratório de Psicologia Positiva nas Organizações e no Trabalho, o Lapote, né? Então, essa é a Gabriela. E um outro aspecto que também eu quero ressaltar, que um tema de interesse da Gabriela, de pesquisa, é inteligência emocional, né? Então, por isso, a Gabriela foi convidada, né, a participar desse conjunto de lives aí que nós estamos fazendo, né, dentro do projeto Quarentena, né, e procurando passar para as pessoas
tá? De modo geral, né? A nossa contribuição social, científica e social de um laboratório que é ligado à Universidade Federal de Santa Catarina, né? Cujo mote é a psicologia positiva, procurando contribuir nesse momento junto às pessoas do mundo, junto aos seres humanos do planeta Terra, que estão enfrentando essa guerra, né? Enfrentando essa guerra em prol da sua sobrevivência, da sua manutenção e preservação da raça humana no planeta Terra. E nós não poderíamos nos furtar, né? Nesse momento, com os nossos conhecimentos, com as nossas experiências, com os nossos limites e com as nossas possibilidades, no sentido de procurar ajudar, né? De procurar ajudar o planeta, de procurar ajudar a raça humana da qual nós fazemos parte. Sem dúvida, né, professor? A gente pode estar contribuindo, trazendo tanto assunto positivo que a gente está trazendo, né? Tanto assunto importante para esse momento, para a pessoa saber lidar melhor nesse momento. Exatamente. Acredito que todos aqui já conhecem, mas aproveitando também, o professor Narval é o nosso professor de psicologia da UFSC e ele é também o coordenador aqui do LAPOT. Então, ele é quem está abrindo as portas, na verdade, todos nós somos muito gratos dessa oportunidade, né, de estar trazendo informação, de estar aprendendo tanto o assunto como a forma como passar esse assunto. Está sendo muito gratificante, tá, professor? Muito obrigada. Claro. Muito bem. Então, nós vamos começar a live falando por que a inteligência emocional é importante, né? Nós combinamos, eu e a Gabriela, apresentar esse assunto em 6 etapas, em 5 etapas. Em 5 etapas. E com o propósito de desacademizar, né? Com o propósito de poder falar a língua das pessoas que estão nos assistindo, né? Mas sempre a partir de referenciais da ciência, sempre a partir de referenciais de evidências científicas. Então, nós consideramos importante iniciar falando a respeito de por que a inteligência emocional é importante nesse momento crítico, né? De tensão. Mas cabe dizer o seguinte, a inteligência emocional, ao final e ao cabo, ela é importante, o uso, a sua expressão, em todos os momentos da vida, né? Antes da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, né? É um aspecto muito importante para a vida humana associada. O que seria a vida humana associada? Isso que nós estamos sentindo muita falta hoje, né? Porque estamos num isolamento relativo, né? Por que eu digo relativo? Ele não é total, ele é parcial, né? Mas nós estamos restritos nos nossos direitos inalienáveis de ir e vir, né? O distanciamento, né? Inclusive de pessoas que a gente gosta muito, né? Poxa, Desde atividades simples, né? Como? Desde atividades simples, como um lazer, até o trabalho mesmo, está muito limitado esse contato. Isso. Então, assim, esse momento, portanto, esse momento crítico que rearranja as nossas relações, né? Ressignifica o nosso espaço, né? Porque hoje nós nos encontramos muito mais em casa, né? E se não estamos em casa, onde estamos muito mais restritos, muito mais contidos. Ressignifica o nosso tempo, né? O uso do nosso tempo para o lazer, para as questões pessoais, para as questões de trabalho. Eu estava pensando no seguinte, a nossa volta para casa,
né? Nós estamos, aqueles que têm o privilégio e a bênção de ter casa, de ter onde morar, estão agora numa condição de volta para casa. O que é que significa de volta para casa? Nós estamos em casa agora numa outra condição, né? Porque até então nós íamos para casa, saíamos de casa, voltávamos para casa, né? Entenda-se aí casa, todo qualquer tipo de habitação que a gente possa considerar, mas a condição hoje se modificou. Nós estamos muito mais em casa, né? E muito mais juntos, né? Se não estamos sozinhos, com as pessoas que convivem conosco. Por exemplo, no meu caso, né? É minha esposa, minha filha, né? Isso no sentido presencial, né? E as outras conexões a gente faz virtualmente. Então, isso muda, né? Isso ressignifica relações. E, portanto, a inteligência emocional, ou seja, o equilíbrio, né? Diante de tantos momentos de incerteza, existem muitas incertezas, né? Acho que travou novamente, professor. Ou será que foi a minha? Estão me ouvindo bem ainda? Só respondam ali se estão me ouvindo bem. Ah, já retornou. Oi, Gabriela. Deu ali que apareceu que eu tinha atingido o limite do Instagram. Portanto, assim, ó, para complementar, esse momento ele exige temperança, né? E a temperança é uma força psicológica importante, positiva, né? Que no livro Intervenções com Força de Caráter, onde mostram as forças de caráter, né? O Ryan Neymiek, livro que foi traduzido pelo Helder Camei e que participou já de uma live. Isso, a live deles já passou, tá no YouTube, né? Deixar claro aqui para quem não assistiu que vale a pena, ele falou bastante desse livro também. Isso. Então, eles falam de temperança, é um momento que exige temperança, né? Que significa assim, a capacidade de perdoar, de ser humilde, né? Diante dessa circunstância, né? Cada vez mais aflora a consciência que nós somos frágeis, né? Que não estamos sozinhos, né? Essa é uma pandemia que atinge todos os estratos sociais, todos os gêneros, tá? Idades, embora tenha uma tendência, né? Apontando uma tendência para pessoas que têm mais idade, mas pessoas com menos idade, crianças já foram acometidas. E, portanto, né, é um momento de tensão, é um momento assim, extremamente crítico, onde é fundamental que não se cometa bobagens, né? Não se perca o equilíbrio. Por exemplo, temos notícias de que aumenta o feminicídio nos lares, né? Aumentam as separações conjugais, separações entre casais. Enfim, né? É um momento que exige muito equilíbrio, né? Para que não se perca a clareza da situação, considerando as ameaças reais, e outras nem tanto, né? Porque também, nesse momento, nós somos abarcados, né, por informações que nem sempre, né, estão sustentadas e baseadas em evidências. Então, nesse sentido, é importante, né, considerar a inteligência emocional. Por quê? Por que ela é importante? Né? Sempre ela é importante. Por exemplo, pesquisas da Universidade de Yale
mostram relações muito positivas entre a inteligência emocional com a felicidade, que é algo que nós nos preocupamos muito, né? Estudamos muito, questão da felicidade no trabalho, a felicidade humana, né? Com a realização pessoal e o sucesso profissional, né? Então, por isso que a inteligência emocional é importante, né? Pensar nela nesse momento. E só para finalizar o que eu estou dizendo, Gabriela, a inteligência emocional ela é tão importante porque ela pode significar o uso, a expressão dela nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, pode significar assim, a diferença entre a vida e a morte, né? E aí, isso me fez lembrar uma situação pela qual eu passei na Praia dos Ingleses, aqui na ilha de Santa Catarina, quando eu tinha 19 anos. E, como sempre eu fazia, eu convivo com a Praia dos Ingleses desde os 6 anos de idade, e eu tinha 19 anos. E como sempre fazia, fui lá, dei um mergulho, comecei a nadar, enfim, e tinha muito vento, e quando eu vi, eu estava sendo levado para fora, né? Naquela época não tinha salva-vidas, né? Eu estava muito longe, as pessoas não iriam lá, né? Não iriam lá e nem me escutavam também. Enfim, eu estava muito distante quando eu me dei conta. E aí eu lembro que a inteligência emocional me salvou, porque eu tive que não deixar a emoção sequestrar a minha razão. Eu tive que, naquele momento, não entrar em desespero e perder o equilíbrio, avaliar muito bem as capacidades que eu tinha e como eu poderia usar naquele momento de grande perigo e de grande adversidade, né? E foi o que eu fiz. E voltei para a Terra, né? Quando eu voltei para a Terra, quando eu cheguei, até eu estava no meu limite, mas fez toda a diferença. Naquele momento crítico, se eu perdesse o equilíbrio, eu poderia não estar na live agora. Aqui. Nossa Senhora! O Laporte, né? Sobre isso, professor, o Goleman ali, ele cita bastante, né, com relação, quando ele compara o QI de uma pessoa e a inteligência emocional, que o QI, na verdade, seria a inteligência propriamente dita, claro, conta como 13% de todos os sucessos que a gente tem, que no caso a inteligência emocional estaria nos outros 87%. claro. Então, seria muito mais importante. No caso desse, o ser inteligente ou não ser inteligente somente poderia não contar se não tivesse o equilíbrio, Claro. né? Claro. E vale lembrar que o Goleman ele ressalta o seguinte: quando ele fala da inteligência emocional, ele não deixa de considerar a importância do QI, né, ou do quociente de inteligência, né, ou a inteligência cognitiva, ou o intelecto. Mas o que ele ressalta e evidencia, né, na sua importante obra Inteligência Emocional, de 1995, é de que não é só isso, né? Não é só a razão. Sim. É a emoção, né? Que não estaria nem em primeiro plano, né? Hein? Não estaria nem no primeiro plano, na verdade. Não seria nem o mais importante. Sim. Muito bem. Nós falamos sobre a importância da inteligência emocional, né? Então, acho que seria importante agora definir um pouquinho. que nós pudéssemos conversar um pouco a respeito. Bom, mas então, o que é inteligência emocional? Sim. Eu vou começar então um pouquinho para poder introduzir o assunto, né? A inteligência emocional, para quem não sabe, para quem não tem esse contato com o nome, na verdade, é uma forma que a gente tem de controlar as reações, ter um controle das reações emocionais para ter um equilíbrio. Esse equilíbrio é tanto pessoal, interno, como do ambiente também. Então, assim,
É o saber se controlar para saber agir em determinado ambiente, seja no profissional, seja dentro de casa. Então, é reconhecer e lidar com as nossas emoções. Então, o ponto inicial, o ponto-chave da definição para a inteligência emocional seria justamente a gente nomear nossos sentimentos e saber agir em determinada situação com cada sensação que a gente tem, com cada emoção que a gente sente. Só trazendo um pouquinho mais sobre emoções, só para poder deixar um pouquinho mais claro, a gente já tem alguns estudos que já definem como 5 emoções que todo ser humano já nasce com elas. Que são as 5 emoções básicas, né? Que seria a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. E assim, cada uma reação, e consequentemente, se a gente age ali, vai levar alguma consequência no ambiente também. Então, um exemplo seria a raiva. A raiva tende a gerar um desequilíbrio pessoal, um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio na pessoa. Se a gente age por impulso, a gente tende a desequilibrar também aquele ambiente onde a gente está inserido. O medo a gente deve respeitar, né, a questão do medo, que normalmente surge de informações que são passadas ou de experiências vividas, mas também tem que ter a forma como agir naquele momento. A tristeza, a alegria. O Goleman fala muito sobre isso, né? Da gente respirar fundo, da gente não agir naquele momento inicial. Respire, pense, tente realmente nomear o que está acontecendo, para a partir daí agir. Eu recebi informação ali da Lúcia que a imagem está travando. O meu áudio e a minha imagem estão travando, é isso? A tua imagem está travando, Gabriela. Meu Deus, estamos revezando. A tua imagem está travando. Oi? Estamos revezando, cada hora é um que está travando, será? É, verdade. Diz que meu áudio está bem ruim. Eu também estou com dificuldade. Que estranho. Aqui consta como a internet funcionando bem. Tá, tem muita gente falando que tá ruim. Pois é, será que não seria interessante você sair e voltar? É porque se eu saio, eu encerro a live. Só se a gente encerrar e recomeçar. Seria interessante? Tu quer que você... Se continua... Você decide, Gabriela. Eu vou tentar mudar de posição aqui na minha casa e vocês me falam se tá melhor ou não, tá? Se melhora a imagem e o som ou se permanece ruim. Como é que tá agora? Melhorou alguma coisa? Não, continua a mesma coisa. Para mim, né? Tá, então vamos tentar. Deixa eu ver se eu consigo aqui de outra forma. Diz que tá dando alguma interferência. A Joana comentou aqui que melhorou. O que é que você me diz, professor? Melhorou alguma coisa? Eu consigo te entender, mas continua assim a imagem truncada. A Maria falou ali que eu posso continuar falando, que o áudio tá bom. Agora ficou bom. Ficou bom, Gabriela. Ficou? Agora. Ficou. Então vamos lá, Agora vamos tentar seguir então, né? Vamos. Com esse tempo que a gente está perdendo, professor, o que é que você acha de a gente começar a falar um pouquinho das dimensões, então, da inteligência emocional? Para poder deixar um pouco mais claro ali. Como é que nós estamos de tempo aí? Nós só temos 32 minutos para poder falar. Nós temos 32 minutos? Não, mas Sim. eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, assim, a respeito de inteligência emocional. Por exemplo, pegando o livro do Daniel Goleman, né? Pegando o livro do Daniel Goleman,
Achei muito interessante no início do capítulo chamado Desafio de Aristóteles, né? E é o que Aristóteles escreveu há milhares de anos antes de Cristo, né? No famoso livro Ética Nicomaco, do Aristóteles. Olha só o que ele diz. Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso é que não é fácil. Então, por meio dessa afirmação, Aristóteles, veja bem, né, há milhares de anos antes de Cristo, ele dá uma excelente definição de inteligência emocional. Que ser inteligente emocional não significa não ficar triste, não ficar com raiva, né? O problema do não uso da inteligência emocional está no descompasso, né? Do uso excessivo, entre aspas, de uma força que é desproporcional à situação, né? Achei muito interessante o livro que você propôs para oferecer para as pessoas que estão nos assistindo como sugestão, que seria a comunicação violenta, né? Então, a comunicação violenta retrata muito isso, o uso desproporcional, né? De sentimentos, de intenções, né? De ênfases, atitudinais numa determinada situação que pode afastar pessoas, né? Romper vínculos, enfim. Então, portanto, a inteligência emocional ela implica no equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Esse embate, de um lado, a emoção, de outro lado, a razão. E o equilíbrio, que é muito bem retratado por Aristóteles na Ética Nicomaco, né? Quando ele fala que o problema não é estar zangado, o problema é como expressar isso, quando, como, por quê, né? E de que modo. Outro aspecto que vale a pena considerar é que inteligência emocional também significa o grande se comportar, para que possamos nos comportar de modo inteligente emocionalmente. É um grande desafio mesmo, né? Buscar constantemente esse equilíbrio. Você está ouvindo, Gabriela?